a segunda parte do nosso terceiro encontro, onde nós estamos falando sobre os nossos valores. Vamos retomar um pouquinho daqueles valores que nós não podemos abrir mão como comunidade. Vem junto comigo. Um valor que nós não abrimos mão, um relacionamento pessoal com Jesus. Tudo isso que Jesus fez e conquistou na cruz não acontece na nossa vida de uma maneira simplesmente automática e isso está feito para todo mundo. Não. Para que nós sejamos salvos, nós precisamos receber isso que Jesus conquistou por nós, aquilo que Ele fez, pagou e que está pronto. Nós precisamos receber isso através da nossa fé. E fé não é, pessoal, aquilo que nós muitas vezes achamos que de repente fé é acreditar na existência de Deus. Ou às vezes pensamos que fé é simplesmente um pensamento positivo. Não. Para a Bíblia, fé é um relacionamento pessoal de confiança e obediência. Esse Jesus Cristo, Ele está vivo. E é possível que nós nos relacionemos com Ele, assim como nós nos relacionamos com outras pessoas. Fé é justamente desenvolver esse relacionamento pessoal, de confiança, ou seja, a partir do amor demonstrado por nós, na morte e na ressurreição, nós confiamos plenamente e entregamos a nossa vida a esse Jesus. E de obediência. Conversamos muito isso no encontro número 2 desse curso. Não adianta nós só termos contato com esse Jesus e não nos dispormos à obediência. Esse relacionamento ele passa necessariamente pelo arrependimento e pela mudança de vida, que envolve nós reconhecermos a nossa desconexão, o nosso rompimento com Deus, e nos propormos a deixar que esse Deus, especialmente a partir da pessoa do Espírito Santo, molde e transforme a nossa vida. A Bíblia vai dizer que o pecado nos deixou egocêntricos, voltados para nós mesmos. E o que Deus faz na nossa vida é justamente nos transformar em pessoas que olham mais para Ele, que aprendem a amar a esse Deus e que aprendem a olhar e amar as pessoas e também a criação. Essa é a transformação de vida principal que Deus vai fazendo na nossa vida. Para esse arrependimento e mudança de vida, bom, a Bíblia usa muitas palavras, usa a palavra conversão, usa a palavra novo nascimento, mas basicamente se refere a isso. Teremos um relacionamento pessoal de confiança e obediência com esse Jesus que passa pelo arrependimento e pela mudança de vida. Por que a gente precisa frisar tanto isso na época de hoje? Porque um grande perigo da nossa época é o cristianismo nominal. Nós temos muitas pessoas, talvez até milhões de pessoas, que se dizem cristãs, não porque realmente vivem esse relacionamento com Jesus, não porque realmente são seguidores e discípulos desse Jesus e vivem um relacionamento de obediência com Ele. São pessoas que se dizem cristãs só no nome, simplesmente porque talvez seu pai ou seu avô era, e aí eles dizem que são cristãs, mas realmente não vivem isso. E de fato eu preciso dizer para vocês que isso para Deus não vale absolutamente nada. Isso não adianta em nada. Desculpa te dar essa notícia, mas realmente isso não adianta. E isso é um grande perigo da nossa época. Por isso, lembra, para nós sermos salvos, precisamos de fé. Fé como a Bíblia ensina. Outra coisa que é muito importante é que nós também desenvolvamos relacionamentos profundos com outros cristãos, que nós chamamos de comunhão. A vida cristã, como nós já comentamos nos outros encontros, ela não foi feita para ser vivida solitariamente. Então, assim, é muito importante que se nós queremos viver com esse Jesus, que nós também participemos de uma comunidade cristã, e isso não significa simplesmente sentar e ouvir uma mensagem junto com outras pessoas, significa buscar construir relacionamentos profundos com as outras pessoas. Chamamos isso, então, de comunhão. Um valor muito importante também é o serviço. Cada cristão é chamado a colocar os seus dons, a sua vida a serviço de Deus. O Novo Testamento vai dizer que a partir de Jesus, todos nós somos sacerdotes. O que é um sacerdote? Isso está em 1 Pedro 2,9. O que é um sacerdote? Bom, o sacerdote era aquele que podia chegar diretamente na presença de Deus no templo. Então a Bíblia está querendo dizer que a partir de Jesus nós podemos ter acesso direto a Deus. Muito bem. Segunda coisa, o sacerdote era o responsável
por servir a Deus, por colocar os seus dons a serviço da obra de Deus. Então, quando a Bíblia fala que nós somos sacerdotes, ela está dizendo isso. Olha, nós também agora somos responsáveis em colocar, sem exceção, as nossas habilidades, dons, a nossa vida a serviço do reino de Deus. Esse princípio nós chamamos na história da teologia de sacerdócio geral de todos os crentes, de todos os cristãos. Um valor muito importante que você já viu em todos os encontros que a gente já comentou aqui é que nós entendemos que cada cristão e que cada comunidade cristã é chamada a ser parte do processo de salvação e restauração de Deus no mundo, que nós chamamos de missão. São valores para nós inegociáveis. Bom, e de onde vieram esses valores? Também vieram da nossa mente? Não, gente. Também foram valores bíblicos redescobertos de uma maneira muito especial em um momento da história. Dessa vez, a gente vai falar um pouquinho do século 17 e 18. Nessa época, a igreja luterana ela estava passando por muitas dificuldades. Era uma época onde a teologia estava muito bem alinhada. As ideias sobre a fé, sobre a salvação, sobre o pecado, elas estavam realmente muito bem encaminhadas. Porém, havia pouca vida cristã. Os cristãos não conseguiam realmente colocar a vida cristã na prática. Não havia vibração, entusiasmo realmente nisso. Essa época a gente chama de ortodoxia morta. Ortodoxia porque o pensamento teológico estava alinhado, mas morta porque faltava vida, faltava realmente vivenciar isso no dia a dia. Então surge um movimento chamado movimento pietista. Pietismo é uma palavra que vem do latim, que significa piedade, é o movimento de piedade, é o movimento dos piedosos, das pessoas que realmente viviam a sua fé. Um dos primeiros acontecimentos que marca então esse movimento é quando um pastor da igreja luterana que se chamava Philipp Jakob Speer percebe justamente o estado morto ou frio da sua comunidade cristã que ele era pastor. E ele começa então a reunir grupos de cristãos para estudarem juntos a Bíblia, formarem relacionamentos, os valores que a gente acabou de dizer. Estimula esses cristãos a servirem e a viverem em missão nesse mundo. E ali começa a surgir algo novo, uma nova vida, um processo que a gente chama de avivamento. Esse pastor depois ele vai para uma universidade chamada Universidade de Halle, e ali ele começa a pulverizar essas ideias que acabam se espalhando em diversas iniciativas, obras inclusive de serviço e assistência social, de cuidado de órfãos, por exemplo, obras que também vão também na área missionária, no esforço intencional de levar esse amor de Deus para outras pessoas. Então a Universidade de Halle, ela marca esse período, e um outro foco acontece alguns anos depois, num assentamento de morávios, numa propriedade também na Alemanha chamada Herrnhut, nas terras de um conde chamado Zinzendorf, só nome interessante. Essas pessoas também vivenciaram uma experiência com Deus fantástica, e decidiram juntos colocar realmente a sua fé em prática, viver os princípios bíblicos no seu dia a dia. E a partir dessa decisão surgiram muitas iniciativas interessantes. Nos Irmãos Morávios, esse assentamento, por exemplo, se encontra a maior reunião de oração da história. Eles conseguiram fazer uma reunião de oração que durou 100 anos sem interrupção. Olha só, durante 100 anos, 24 horas por dia, tinha pelo menos 2 pessoas no centro da comunidade deles orando dia e noite, 24 horas por dia, numa reunião de oração ininterrupta. Que coisa linda! A partir também desse assentamento dos Irmãos Morávios, vieram muitas iniciativas de enviar missionários para falar do amor de Deus por todos os lugares do mundo. Tem uma história que para mim me chama muita atenção. 2 pessoas desse assentamento desejavam falar do amor de Deus a uma ilha chamada Ilha de São Tomé. Nessa ilha, ninguém podia entrar, não se tinha autorização. As únicas pessoas que podiam entrar nessa ilha eram escravos.
Então esses 2 missionários se deixaram escravizar, abriram mão da sua liberdade, se venderam como escravos para poder entrar naquela ilha e falar do amor de Jesus para elas. São iniciativas interessantes e impressionantes. Bom, desse movimento chamado pietismo, que era um movimento então de colocar a fé em prática no dia a dia, valorizando a questão da comunhão, do serviço da missão, surgiu um movimento que ficou chamado de movimento de comunhão. Só que esse movimento começou a se desenvolver de maneira desorganizada, cada um fazendo uma frente independente. Mas no século XIX, no final do século XIX, eles se reúnem numa conferência, numa cidade chamada Gnadal, e começam então a organizar, e eles formam justamente uma confederação de Gnadal, para organizar esse movimento pietista. Alguns anos mais tarde, um pedacinho dessa confederação, chamado Missão Brasileira de Gnadal, envia o primeiro missionário para o Brasil, com a intenção de levar o amor de Jesus para a América Latina. Esse primeiro missionário começa a falar de Jesus, começa a plantar comunidades, e esse movimento iniciado no Brasil a partir desse missionário, depois vem se chamar Missão Evangélica União Cristã MEUC. É exatamente daqui que nós viemos. Esses são os nossos valores fundamentais, valores que a gente não pode abrir mão, nossas raízes. Assim, eu vou apresentar de uma maneira resumida os valores da nossa comunidade. Primeiro, amor a Deus, ao próximo como a si mesmo, bem como a criação. Lembra? É aquela mudança de vida que a gente comentou antes. Integridade bíblica e relevância cultural. Sermos uma comunidade completamente bíblica, mas que também apresenta essa Bíblia da maneira mais relevante e atual quanto possível. Orientação teológica na Reforma Luterana e no Pietismo, agora você já conhece esses 2 movimentos. Viver e conduzir pessoas a um relacionamento pessoal com Jesus, isso que é fé. Integrá-las na comunidade de fé local. Incentivar essas pessoas a colocar os seus dons a serviço do reino de Deus, ou seja, não somos só espectadores, Deus nos chama a fazer parte, a sermos sacerdotes. Promover a propagação do evangelho, inclusive em outras localidades. Esses são os nossos valores, essas são as nossas raízes, isso nós não podemos abrir mão. Espero que você tenha aproveitado muito esse encontro. Nós estamos quase na reta final, só falta apenas um encontro, onde nós vamos falar alguns itens diversos que é muito importante você saber. Até lá!